Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Saudade aí de vocês, viu? Então, essa é a nossa primeira aula do segundo bimestre, tá? O primeiro bimestre, como todos já sabem, ele foi fechado na semana passada, então essa é a nossa primeira aula e vai ser a nossa primeira atividade referente ao segundo bimestre. Então, o que eu preparei para vocês aqui na Química? Eu gostaria de fazer uma pequena revisão com vocês, tanto enquanto a gente estava nas aulas presenciais, quanto nas aulas EAD, para que daí na próxima aula a gente pegue firme no nosso conteúdo, dando continuidade à nossa apostila. Então, gostaria de relembrar alguns conceitos que a gente já viu antes da gente continuar, beleza? Aí a gente vai ver todos esses conceitos e eu vou soltar para vocês lá na plataforma uma lista de exercícios de revisão, já valendo nota para esse segundo bimestre que está começando essa semana. Então vamos lá. O primeiro conceito que a gente viu foi o conceito de dispersão. Então, o que é a dispersão na química? Qualquer disseminação de uma substância ao longo de todo o volume de outra substância, ou seja, uma dispersão ela é formada pela combinação de um dispersante com um disperso. Então, eles são sistemas nos quais uma substância está disseminada sob forma de pequenas partículas numa segunda substância. Uma vai ser o meu dispersante e uma vai ser o meu disperso. Que a gente viu também e foi matéria da prova de vocês o exemplo da nuvem, né, das gotículas de água com ar atmosférico. Então, um é o dispersante, o outro é o disperso. Então, aqui, ó, a primeira substância chama-se disperso ou fase dispersa e a segunda substância chama-se dispersante ou fase de dispersão. E ela é feita de acordo com o tamanho médio de partículas dispersas. Então, a maior quantidade vai ser o dispersante e o que tiver em menor quantidade vai ser o meu disperso. Aí a gente começou a ver sobre os coloides, né? O que são os coloides ou os sistemas coloidais? São sistemas nos quais um ou mais componentes apresentam uma das suas dimensões dentro do intervalo de 1 nanômetro. O que isso significa? Significa que as partículas são maiores do que partículas comuns. O que a gente viu também sobre coloide? Todo coloide ele é um sistema heterogêneo. Ele pode ser homogêneo a olho nu. Porém, quando a gente tem o auxílio de um mecanismo como um microscópio, por exemplo, a gente acaba concluindo que aquela substância é uma substância heterogênea. Então, isso é uma característica de um coloide, certo? Aí, quais são os sistemas coloidais que estão presentes no nosso dia a dia, que a gente também comentou em sala de aula? O sabonete é um coloide, a espuma é um coloide, o sangue é um coloide, iogurte, maionese, tudo isso é um tipo de coloide, ou seja, a olho nu a gente acha que tem uma substância só, porém no microscópio a gente vê que tem mais de um tipo de substância. Aí a gente tem o exemplo do efeito Tyndall, né? Vocês lembram do efeito Tyndall? O que acontece? Aqui a gente tem uma solução comum, a gente tem um coloide. O coloide costuma ter partículas maiores do que o de uma solução comum. Com essas partículas maiores, o que acontece? O feixe de luz consegue passar por elas. Então, quando a gente tem uma fonte de luz, como uma lanterna, por exemplo, a solução tem partículas minúsculas. Então, a gente não consegue enxergar um feixe de luz sobre ela. O coloide, ele tem partículas um pouco maiores.
Então, a gente consegue ver um feixe de luz passando por um material coloide. Então, essa é uma diferença característica entre os dois. Num determinado feixe de luz, ele não passa pela solução, porém ele é visível num coloide, ok? A gente viu também o conceito sobre soluções aquosas. O que é uma solução aquosa? É uma solução na qual o solvente é a água. Ela é normalmente usada nas equações químicas com o subscrito aquoso, que fica embaixo do elemento. A palavra aquoso refere-se a isso, ou dissolvido em água. Como a água é um bom solvente e naturalmente abundante na natureza, ela é logicamente um solvente assim universal na química. Então, 99% dos casos você vai ver como solvente a água. A gente viu também o conceito sobre concentração de solução. Aqui a gente tem a fórmula C1V1 igual C2V2, onde o C1 é a minha concentração 1 e o V1 é o meu volume 1. O C2 é a concentração 2, o V2 é o volume 2. Aqui, o mesmo conceito em massa, entendeu? Massa 1, volume 1, igual massa 2, volume 2. Então, aqui eu coloquei um exemplinho para a gente relembrar. Então, vamos lá. Adicionando-se 75 ml de água a 25 ml de uma solução de 0,20 mol de cloreto de sódio, qual será a sua concentração molar final? Então, aqui, ó, M1V1 igual M2V2. O meu M1 vai ser a minha massa 1, 0,20 mols. O meu V1 vai ser o meu volume 1, vai ser aqui, ó, 25, eu tinha 25 ml. O meu M2 vai ser o que eu quero descobrir, a minha concentração final. E o meu V2 é o meu volume final. Então, eu tinha 25 mais 75. Então, meu volume final vai ser 100. Então, aplicando na fórmula, a minha concentração molar final vai ser 0,05. A gente fez vários exercicinhos desses também em sala de aula. A gente viu também sobre as propriedades coligativas, que são aquelas que ocorrem quando é adicionado um soluto não volátil em um solvente. O que é um soluto não volátil? Um soluto não volátil geralmente é um sólido, e geralmente a gente pode caracterizar como um sal. O que esse soluto faz? Esse soluto ele acaba atrapalhando, digamos, o termo, ou retardando os processos de um solvente. Então, a gente, na presença de um soluto não volátil, a gente tem o efeito de tonoscopia, que é quando um soluto não volátil retarda a pressão de vapor de um líquido. A gente tem a ebulimetria, que é quando um soluto não volátil acaba retardando o processo de ebulição, que foi aquele exemplo que eu dei em sala de aula no sal na água. Quando a gente vai cozinhar um macarrão, as mães, né, quem cozinha na casa, se vocês cozinham na casa, o que acontece? A gente põe água para ferver, mas a gente não coloca o sal antes. Por que a gente não coloca o sal antes? O sal é um soluto não volátil. O que vai acontecer? Na presença do sal, a água vai demorar mais para ferver. Então, por isso que muitas pessoas elas adicionam o sal depois que começa a colocar o macarrão, porque daí a água já está fervendo. Então, esse sal, que pode ser caracterizado como um soluto não volátil, ele acaba o quê? Ele acaba retardando o processo de ebulição. Aqui é a mesma coisa a crioscopia. É quando um soluto não volátil acaba atrasando um pouco o processo de fusão do material. Ou seja, ele altera também o ponto de fusão do meu material. E por último, a gente viu a osmose.
A osmose é quando a gente tem uma membrana semipermeável e determinados materiais passam por ela e determinados materiais não. Ou seja, se um material estiver muito concentrado, então vai ficar uma parte muito concentrada de um lado da membrana semipermeável e o outro lado mais diluído vai conseguir passar. Então, de cada lado da membrana semipermeável, a gente vai ter um lado bem concentrado e um lado não tão concentrado dessa membrana. Porque quando tiver com muito soluto não volátil, não vai conseguir fazer essa passagem. E esse é o fenômeno que a gente chama de osmose. Ok? A gente viu também os conceitos de massa molecular. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o determinado elemento químico, aqui a gente tem o exemplo, né, do enxofre, oxigênio, carbono e hidrogênio. A gente tem a massa atômica, que eu já expliquei para vocês, a massa atômica a gente sempre acha na tabela periódica, junto ao elemento. Aqui a gente tem a quantidade de átomos. O enxofre, ele só vai ter um átomo. Aí, por exemplo, o oxigênio, que é o O2, ele vai ter 2 átomos, porque ele vai ter 2 átomos de oxigênio. Aqui, a massa total. Aqui a massa atômica é 32, se eu tenho só um átomo, então a minha massa total vai ser 32. Aqui, a massa do oxigênio, por exemplo, ela é 16. Só que daí, no caso, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, vai ser 2 vezes o 16. Então, a minha massa total vai ser 32. E assim por diante. Aqui no caso dessa molécula, C8H18. Então, aqui, ó, a massa do meu carbono é 12. Só que eu tenho 8 átomos de carbono aqui. Então, vai ser 12 vezes 8. Então, a minha massa total vai ser 96. Aqui, ó, eu tenho o H18. Cada H vale 1. Então, a minha quantidade de átomos é 18 e, consequentemente, minha massa total também vai ser 18. Aí, se eu quiser a massa total do composto, C8H18, então eu tenho que somar esses dois caras aqui. Então, isso aqui é uma molécula. Aí, qual vai ser a massa total dessa molécula? Aí, eu tenho que somar todos os carbonos com todos os hidrogênios. Aí, eu vou ter a massa total do meu composto, certo? E por último, a gente viu sobre o balanceamento de equações. Revendo o balanceamento de equações, eu tenho uma equação. Do meu lado esquerdo da seta, eu tenho os meus reagentes. Meus reagentes, lembrando, são sempre separados pelo sinal de mais. Então, aqui eu tenho uma molécula completa, sinal de mais, aqui eu tenho outra molécula completa. Lembrando, essa molécula ela não pode ser desmembrada. Teve gente que estava fazendo dessa forma e está errado. Aqui eu tenho uma molécula só e essa molécula eu não posso separar o carbono daqui, nem o hidrogênio, nem o oxigênio. É uma molécula inteira, então a gente sempre vai trabalhar com a molécula inteira. Então, do lado esquerdo da minha seta eu vou ter os meus reagentes e do lado direito da minha seta eu vou ter a formação de produtos. O que é o conceito de balanceamento de equações? Quer dizer que se eu tenho carbono desse lado, eu vou ter que ter a mesma quantidade de carbonos do outro lado. Se eu tenho hidrogênios desse lado, eu vou ter a mesma quantidade de hidrogênios desse lado. Então, isso é o conceito de uma equação balanceada. Essa equação de cima está balanceada? Não, ela não está balanceada. Vamos começar aqui só pelo exemplo do carbono. Aqui, ó, eu tenho C2. Então, quer dizer que eu tenho 2 moléculas de carbono aqui. Aqui do outro lado, eu tenho um C aqui sozinho. Lembrando que esse 2 na frente do O só pertence ao O, tá? Só pertence ao oxigênio. Então, aqui eu tenho 2 carbonos e aqui, quando eu não tenho nenhum número, a gente considera como 1. Então, eu tenho um carbono. Então, aqui já mostra que a minha equação está desbalanceada. Então, a gente precisa deixar todos os elementos iguais. Quer dizer, com as quantidades iguais.
Então, a mesma equação, eu reescrevi ela aqui embaixo, devidamente balanceada. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho C2. Aqui, eu coloquei um 2 antes do C. Então, quer dizer que aqui eu também tenho 2 carbonos. Aqui, eu tenho 6 hidrogênios, tá? Eu tenho o 6 na frente do H, então quer dizer que eu tenho 6 hidrogênios desse lado. Aqui, eu tenho um H2. Então, aqui eu já tenho 2, só que eu tenho o 3 aqui. Então, 3 multiplica com 2. Então, 3 vezes 2 dá 6 hidrogênios. Então, quer dizer que eu tenho os 6 hidrogênios de cada lado. Tá ok. Por último, a gente tem o oxigênio. Aqui eu tenho 1. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a quantidade de moléculas e aqui é o meu índice estequiométrico. Então, aqui eu já tenho 1. Aqui eu tenho 3 vezes O2. Então, quer dizer que 3 vezes 2 eu tenho 6. Mais 1 aqui, 7. Então, eu tenho 7 do meu lado esquerdo. 2 CO2. Aí eu tenho 2 vezes 2, 4. 3 O. Não tenho nenhum cara para multiplicar aqui, então eu considero 1. Então, 3 vezes 1, 3. 3 com 4, 7. Então, quer dizer que eu tenho 7 oxigênios desse lado e 7 oxigênios desse lado. Então, quer dizer que a minha equação está devidamente balanceada, ok? Então, esse foi o último conceito que a gente viu, certo? Eu vou colocar a lista de exercício de revisão para vocês, já valendo nota para esse segundo bimestre, certo? Então, vou ficando por aqui. Dúvidas, vocês sabem onde me encontrar. Até mais!